O texto, de forma geral, conta como as ideias do estudo da geração do significado evoluíram ou se transformaram ao longo do tempo, desde Platão, passando pelos históricos e os epicuristas, desenvolvendo até os dias atuais. O livro descreve a semiótica como a ciência dos signos e dos processos significativos. O nome semiótica vem do grego semeion e sema, que também pode ser traduzido como sinal ou signo. A semiótica, então, estuda a representação das coisas no mundo. Esse capítulo, então, disserta as diferentes formas semânticas que a semiótica passou por, tendo em destaque a distinção entre semiótica e semiologia, que foi decidido oficialmente pela Associação Internacional de Semiótica, que decidiu adotar semiótica como termo geral do território das investigações nas tradições da semiologia e da semiótica geral. Em seguida, fazemos uma viagem no tempo, passando da história etimológica e institucional da semiótica para a história implícita e explícita da doutrina dos signos. Observando os estudiosos que se aventuraram com a semiótica, começamos por Platão e seu modelo triádico, composto pelo nome, a ideia e a coisa a qual o signo se refere. Para ele, o conhecimento direto era superior ao que se transmite com palavras. Após eles, temos Aristóteles, que também segue um modelo triádico, embora ele definisse o signo como uma relação de implicação e como uma premissa que conduz a uma conclusão. Os estoicos dividiram também o signo em três: o semeion, o significante, o semainomenon, que corresponde à significação ou significado, e por fim o tikchanon, que seria o evento ou o objeto. Os epicuristas se apropriaram da ideia dos estoicos, mas eliminando o seimanomenon, por não reconhecerem ele como um componente semiótico do signo. A história da semiótica antiga atinge seu apogeu com Aurélio Agostinho, que disse que o signo é, portanto, uma coisa que, além da impressão que produz nos sentidos, faz com que outra coisa venha à mente, como consequência de si mesmo. E ainda distinguiu os signos naturais dos convencionais. Partindo agora para a Idade Média, na época do Renascimento, tivemos como estudiosos Roger Bacon, John Duns Scott e William de Ockham, que suas obras todas foram bases para Peirce na elaboração de seu próprio modelo. Eles dividiram a ciência em três: a filosofia naturalis, a filosofia moralis e a ciência das signis, ou ciência racionalis. João de São Tomás também foi um dos filósofos a considerar o estudo do signo no campo da lógica, dando a definição: todos os instrumentos dos quais nos servimos para a cognição e para falar são signos. Tal definição tem dois elementos de grande interesse para a teoria dos signos. O primeiro é a definição do signo como um instrumento e, portanto, como um meio, constituindo um esboço da ideia da semiose como mediação, desenvolvido mais tarde por Peirce. O segundo elemento é a afirmação de que os signos não são apenas instrumentos de comunicação, mas também da cognição, mostrando a relação entre a semiótica e a cognição na compreensão do mundo. A visão pansemiótica do mundo chegou ao apogeu na doutrina da assinatura da Renascença, um sistema de códigos para a interpretação de signos naturais, onde não só Deus aparece como autor da mensagem do mundo, mas é acompanhado de três outros emitentes de signos naturais: o homem, um princípio interior do desenvolvimento chamado Arceus, e as estrelas ou planetas. Conforme a doutrina das assinaturas, os signos do mundo natural mantêm entre eles relação de iconicidade, porque existem semelhanças, analogias, afinidades ou correspondências escondidas que os ligam numa relação pansemiótica. Nos séculos 17 e 18, a semiótica desenvolveu no ambiente de três grandes correntes filosóficas: o racionalismo, grande parte francês, o empirismo britânico e o iluminismo, em grande parte alemão. No racionalismo, ao invés da tríade, o racionalismo optou por um modelo diádico de signo, cuja definição mais famosa na época era: o signo compreende duas ideias. Uma é a ideia da coisa que representa, e a outra a ideia da coisa representada. E a natureza do signo consiste em excitar a segunda pela primeira.
O modelo racionalista de signo concebido foi importante para o futuro da semiótica porque antecipou precisamente o modelo diádico que exerceu grande ascendência na semiótica ao nosso século, o modelo de Saussure. No empirismo britânico, encontramos ideias semióticas nas obras de Hobbes, que desenvolveu a rede de tramas mentais, que Peirce mais tarde denominaria semiose ilimitada. Berkeley, que defendia que o mundo natural aparecesse permeado de signos, e Locke, que definiu os signos como grandes instrumentos de conhecimento. Por último, temos o Iluminismo. Tivemos então a divisão entre 3 saberes, a epistemologia, a hermenêutica e de uma nova ciência que, junto com a semiótica, começou apenas nesse século a estabelecer-se explicitamente, a estética. Vico, um italiano, dividiu-a em 3 fases da era humana: divino, heróico e humana. A semiose para ele era vista como um processo genético que começa a níveis primitivos. Diderot, por sua vez, concluiu que a representação tridimensional corresponde necessariamente mais à realidade do que às demais representações unidimensionais, como a linguagem. Chegando por fim no século XIX, temos como um dos grandes filósofos Hegel, que acreditava que, como o uso dos signos, a percepção não é avaliada positivamente e por si mesma, mas como a representação de outras coisas. A leitura desse texto é importante, pois dá uma base para entender melhor como a ciência da semiótica se desenvolveu para o que estudamos hoje, e oferece uma noção e muitos pontos de vista de como interpretá-la, ajudando melhor assim no seu estudo e compreensão. E como uma melhor compreensão, há como melhor aplicar o uso da semiótica nos trabalhos que virem.